O estudo. João 20, 11 a 18. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Marcos 16, 9 a 11. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Ele abalou as coisas. Thomas Jefferson foi um grande homem, mas infelizmente era deísta e não conseguia aceitar os miraculosos elementos na Escritura. Ele editou sua própria versão especial da Bíblia, na qual todas as referências ao sobrenatural foram apagadas. Ao editar os evangelhos, Jefferson se limitou exclusivamente aos ensinos morais de Jesus. As palavras de encerramento da Bíblia de Jefferson são estas: Lá, eles deitaram Jesus, rolaram uma grande pedra na abertura do sepulcro e foram embora. Graças a Deus, não é desse jeito que a história realmente termina. A ressurreição de Jesus foi comprovada por um grande número de evidências inegáveis. Uma dessas provas foi o testemunho da natureza através da escuridão do céu em cima e o tremor da terra embaixo. Quando Jesus saiu da sepultura, ali se deu uma mostra em miniatura do que acontecerá quando ele surgir em glória dos céus para reunir seus filhos. A respeito desses sinais nos céus e na terra, Ellen White escreveu, abre aspas, um terremoto assinalara a hora em que Jesus depusera a vida. Outro terremoto indicou o momento em que a retomou em triunfo. Aquele que vencer a morte e a sepultura saiu do túmulo com o passo do vencedor, por entre o cambalear da terra, o fuzilar dos relâmpagos e o ribombar dos trovões. Quando vier novamente a terra, comoverá não só a terra, senão também o céu. De todo vacilará a terra como bêbado, e será movida e removida como a choça. E os céus se enrolarão como um livro, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Fecha aspas. Vivendo na Califórnia, tenho experimentado alguns terremotos. Pode ser muito desalentador quando o chão embaixo de seus pés começa a balançar. Passamos a vida pensando que podemos confiar que o chão será constante e seguro. Mas os terremotos têm me ensinado que a única coisa que não pode ser abalada é aquilo que está fundamentado em Deus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. 3 dias e 3 noites?
Quanto tempo Jesus passou na tumba? E isso é importante? Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Muitas pessoas têm se confundido com o texto acima porque Jesus disse claramente: o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Supondo que no coração da terra significa na tumba, e se Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo, ele não passou 3 noites na tumba. Uma maneira de interpretar essa passagem é imaginar que coração da terra não signifique a tumba. Coração da terra pode facilmente ser traduzido como no meio do mundo, ou no domínio deste planeta perdido que Jesus veio salvar. A expressão na terra aparece dezenas de vezes na versão Almeida Revista e Atualizada. Nenhuma delas se refere à sepultura. Tome, por exemplo, a frase da oração do Senhor: Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso significa que a vontade de Deus deve ser feita na tumba ou na sepultura como no céu? Não, é claro que não. Significa que deve ser feita entre as pessoas da terra, as nações da terra, como é feita entre os anjos no céu. O sofrimento de Jesus pelos pecados do mundo não começou na cruz, na sexta-feira. Ele começou a sofrer pelos nossos pecados exatamente depois de tomar a última ceia. Várias vezes Jesus disse: É chegada a hora, referindo-se àquela quinta-feira à noite. A provação de Jesus começou quando a multidão o prendeu na quinta-feira à noite. No coração da terra, na verdade, significa no domínio do mundo. Lembre-se de que em João 12:31, Satanás é chamado de o príncipe deste mundo. Por 3 dias e 3 noites, Jesus ficou separado da proteção do Pai e esteve nas mãos do inimigo. Ele era um cativo no coração da terra, enquanto sofria a penalidade e o castigo pelos pecados do mundo. Onde ele esteve? Muitas outras pessoas se debatem com a questão de onde Jesus esteve quando morreu na cruz. A maior parte da confusão novamente surge da interpretação errada de um texto da Bíblia. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos através da água. À primeira vista, muitos têm achado que isso significa que Jesus não morreu realmente na cruz, mas que foi transportado para alguma região espiritual. Lá, alguns acreditam, ele pregou ao espírito das pessoas que viveram antes do dilúvio para lhes dar uma segunda chance de salvação. Esse ensino é repetido no credo dos apóstolos, mas muitos não sabem que o credo dos apóstolos não foi escrito pelos apóstolos. Ele foi escrito aproximadamente 100 anos depois que o último apóstolo morreu. Não faz parte da escritura inspirada. Essa teoria é a antítese de todo o ensino bíblico sobre o assunto. As escrituras deixam claro que depois da morte não há outras oportunidades para a conversão.
Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Leia cuidadosamente 1 Pedro 4,6. O texto diz que o Evangelho foi pregado também a mortos. Eles estão mortos agora, mas não estavam mortos quando o Evangelho foi pregado a eles. Seria algo muito difícil pregar a pessoas mortas. Já é bastante difícil pregar para os que estão vivos. É necessário inteligência e conhecimento para compreender o Evangelho, e só possui tal inteligência aqueles que estão vivos. Pedro diz, no qual o Espírito também foi e pregou aos espíritos em prisão, pelo mesmo Espírito que posteriormente ressuscitou Jesus na ocasião do dilúvio. Jesus, Deus, pregou às pessoas que então estavam vivas, aprisionadas pelo pecado. Compare isto com a famosa declaração em Gênesis 6,3: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Assim você pode ver que Pedro não está dizendo que quando Jesus morreu, ele foi a alguma masmorra mística para pregar aos espíritos de pessoas que viveram antes do dilúvio. Em vez disso, ele está dizendo que foi o mesmo Espírito Santo que pregou a eles, quem ressuscitou Jesus e também prega a nós. Ainda outros se debatem com o simples pensamento de que Jesus, o Filho de Deus, morreu. Eles se perguntam, como poderia Deus morrer? Eu não sei. Mas também não posso explicar como Deus poderia se tornar um homem. A Bíblia descreve isto como um mistério. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo. Mas é muito perigoso mexer indevidamente com os claros ensinos da Escritura. O castigo para o pecado é a morte. Se Jesus realmente não morreu na cruz, mas foi simplesmente transportado para alguma outra dimensão espiritual, estamos minando uma das verdades fundamentais do Evangelho. A Bíblia diz claramente que Jesus morreu e devemos aceitar sua palavra, mesmo se não pudermos explicá-la totalmente. Isso se chama fé. Lealdade a toda prova. Próximo ao cemitério dos franciscanos, em Edimburgo, Escócia, há um monumento e uma estátua dedicados a um cãozinho chamado Bob. Em 1858, um homem chamado Jock Gray foi enterrado no cemitério da igreja. Seu fiel cãozinho observou pesarosamente o local em que seu velho dono foi sepultado. Durante os 14 anos seguintes, dia e noite, fizesse chuva ou sol, até sua própria morte, em 1872, o leal animal praticamente viveu no topo da sepultura de seu dono. O pequeno cão da raça terrier deixou o local apenas 1 hora certa vez para visitar seus 2 amigos, o encarregado do restaurante que o alimentava e o sacristão que construiu um abrigo para ele no cemitério. Durante seus 14 anos de vigília, milhares de pessoas visitaram a área para ver esse fiel cãozinho. Em tributo à sua lealdade e devoção vitalícias, eles o enterraram no cemitério da igreja, ao lado de seu dono. Depois que todos deixaram a tumba de Jesus no jardim, em sinal de lealdade, Maria se demorou onde ela vira seu Senhor pela última vez. Algumas vezes perdemos Jesus de vista porque nos tornamos mais preocupados com nossa própria vontade e compromissos. Nós nos distraímos
com nossos relacionamentos terrestres e nos esquecemos de nosso amigo celeste. Até mesmo a mãe e o pai de Jesus perderam de vista a preciosa criança que lhes fora confiada depois que visitaram o templo em Jerusalém. Mas eles encontraram Jesus 3 dias depois, exatamente onde o haviam visto pela última vez. Maria disse: Filho, teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Quando negligentemente perdemos de vista nosso mestre, precisamos ter que gastar tempo procurando e nos entristecendo para encontrá-lo novamente. Exatamente como a mãe de Jesus, Maria Madalena, encontrou Jesus 3 dias depois, ao demorar-se onde ela vira seu mestre pela última vez. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Reconhecendo que Ele está perto. Para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Durante as preliminares de uma de suas maiores campanhas religiosas, Billy Graham colocou um boné e óculos escuros e caminhou incógnito para verificar o retorno de seu auditório. Vendo um visitante aparentemente indiferente encostado no portão do estádio, Billy Graham lhe perguntou: Você não deseja entrar? As reuniões já começaram. Não, o homem disse de maneira arrastada. Não ligo para a abertura. Estou aqui para ver o grande pregador. Mal sabia ele que estava falando com o grande pregador. De modo semelhante, perdemos muitas bênçãos porque não sabemos quando Jesus está perto. Jesus disse à mulher samaritana no poço: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Saber que o Senhor está perto nos traz alegria. Em nossa história, Maria estava chorando porque não reconheceu que o Senhor estava em pé ao seu lado. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Posteriormente, quando Jesus apareceu a 2 discípulos na estrada de Emaús, eles também estavam tristes porque não reconheceram aquele que caminhava com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Quantos no mundo todo passam a vida tristes e desconsolados, porque não sabem ou não acreditam que Jesus está perto. Um recém-convertido chinês-americano chamado Lu Shang começou a gritar de alegria quando leu o fim do Evangelho de Mateus: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em inglês, o texto diz: And Lu, I am with you always. Lu estava especialmente feliz porque tomou a promessa para si. Lu, seu nome, estou com você. Quantos professos cristãos sofrem angústia desnecessariamente porque se esquecem da promessa da presença de Jesus? Eles não reconhecem que Jesus está perto para ajudá-los a carregar os fardos, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Adotados na família. Um professor tinha que matricular 2 novos garotos na escola dominical.
Quando perguntou a data do aniversário, o mais atirado dos dois disse: Nós dois temos 7 anos. Eu nasci em 8 de abril de 1976 e meu irmão em 20 de abril de 1976. Mas isso é impossível, respondeu o professor. Não, não é, respondeu o outro irmão. Um de nós é adotado. Mas qual? Perguntou o professor. Os garotos olharam um para o outro e sorriram. O primeiro garoto disse: Perguntamos ao papai tempos atrás, mas ele disse que ama tanto nós dois que simplesmente não conseguia se lembrar quem era adotado. As últimas palavras que Jesus disse a Maria confirmaram que ela havia sido recebida como filha de Deus. Vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Ela havia sido totalmente aceita e adotada na família de Deus, tão certamente quanto Mordecai havia adotado Esther, e tão certamente quanto a prostituta Raabe havia se tornado mãe em Israel. Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Segurando o calcanhar do jardineiro. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Essa é a única vez em que a palavra jardineiro é encontrada na Bíblia. De forma muito interessante, ela é aplicada a Jesus. Maria estava certa, Jesus era o jardineiro. A Bíblia ensina: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente. Além disso, o Senhor ainda cuida de um jardim hoje. A semente é a palavra de Deus, e nós somos suas plantas. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Naquele primeiro jardim, o Senhor pronunciou uma profecia à primeira mulher: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus era a semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, mas não sem um preço. Ele teria o calcanhar ferido. Quando Jesus triunfou sobre a morte e Satanás, ele ainda carregou em seus pés as cicatrizes da cruz. E Maria, como a igreja hoje, precisa cair ao seu calcanhar ferido e cicatrizado para adorá-lo. Estamos aqui para ir. Jesus não apenas salvou Maria, ele lhe deu um trabalho a fazer. Todos a quem o Senhor purifica, ele dá uma incumbência. Depois que Isaías teve seus lábios purificados com uma brasa do altar de Deus, o Senhor o comissionou a ir e pregar. Basicamente, Jesus disse a Maria: Não me segure, vá e conte aos outros. Se amamos a Jesus como Maria o amava, somos compelidos a contar aos outros. Não podemos guardá-lo para nós mesmos. O homem de quem Jesus expulsou uma multidão de demônios desejou apenas ficar ao seu lado. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Como Maria e esse homem, a igreja é preservada com o propósito de contar aos outros. A salvação envolve vir e ir. Vamos a Jesus por causa de seu maravilhoso convite e depois obedecemos à sua importante comissão. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Não devemos ir por Jesus até que primeiro venhamos a Jesus. Deus usa pessoas para alcançar pessoas. Ele poderia pregar o Evangelho com muito mais eficiência por meio dos anjos. No entanto, testemunhar faz parte de nosso processo de santificação. Maria nunca é identificada como tendo um dom excepcional de comunicação, mas o Senhor a escolheu para comunicar as boas novas de sua ressurreição. Isso deve encorajar cada um de nós, para que venhamos a Jesus e então possamos ir e nos tornarmos testemunhas de sua ressurreição. Fórmula e modelo para o sucesso espiritual. É interessante notar que nos evangelhos não há registro de que uma mulher tenha feito algo para ofender Jesus. Homens conspiraram, espionaram, cuspiram e bateram em Jesus. Mas nunca vimos uma mulher fazendo qualquer mal a Jesus durante sua vida terrestre. Você se lembra de nossos estudos anteriores de que entre os símbolos bíblicos uma mulher representa a igreja. Em resumo, observe como a vida e a história de Maria são um modelo de reavivamento e vitalidade para o povo de Deus coletivamente e para cada um de nós individualmente. Igual a Maria, precisamos passar tempo aos pés de Jesus, derramando lágrimas de arrependimento por nossos pecados, assim como Maria fez no templo. Então ouvimos Jesus declarar que Ele não nos condena. Ele diz: vá e não peque mais. 2. Assim como Maria fez por Lázaro, cada cristão precisa passar tempo aos pés de Jesus, rogando e orando por amigos e familiares que estão espiritualmente mortos, para que Ele lhes dê vida. 3. Assim como Maria, o povo de Deus precisa tomar tempo para ler e ouvir a palavra aos pés de Jesus. Maria é apresentada na Escritura falando muito pouco. Aparentemente, ela passava mais tempo ouvindo do que falando. 4. Assim como Maria, a igreja prosperará apenas quando compreender o compromisso e a beleza do ato sacrificial. 5. É crucial que passemos mais tempo aos pés de Jesus, observando-o na cruz por nossos pecados. É ali que as baterias de nosso amor são recarregadas. 6. Maria passou tempo servindo a Jesus, na festa de Simão e quando ajudou em seu sepultamento. De igual modo, desejaremos servi-lo depois de ver o quanto ele nos ama. 7. Finalmente, proclamar alegremente aos outros o Salvador vivo é privilégio e responsabilidade de cada filho de Deus. É difícil esconder as boas novas. Lawrence Maxwell conta a história de um grupo de exploradores que partiu de Bannack, Montana, então capital do estado, à procura de ouro. Eles suportaram muitas privações. Vários morreram no caminho. Foram atacados por índios que levaram seus bons cavalos, deixando-os apenas com uns poucos pôneis velhos. Depois seus agressores os ameaçaram dizendo para voltarem para Bannack e permanecerem lá. Os índios declararam: se encontrarmos vocês aqui novamente, nós mataremos muitos de vocês. Frustrados, desanimados e abatidos, os exploradores fizeram seu caminho de volta à capital. A certa altura, quando amarraram os exaustos pôneis ao lado de um riacho, um dos homens casualmente apanhou uma pequena pedra da cabeceira do riacho. Ele chamou seu companheiro: tem um martelo? Ao bater na pedra, o mineiro disse: parece que pode ter ouro aqui. Os dois homens garimparam em busca de ouro durante o restante da tarde
e conseguiram reunir o equivalente a $12. No dia seguinte, todo o grupo garimpou no riacho. Eles encontraram o equivalente a $50. Uma grande quantia naqueles dias. "Descobrimos!" disseram uns aos outros. Os homens percorreram o caminho de volta a Banach sob o voto de não dizer uma única palavra sobre sua descoberta de ouro. Discretamente, eles se guarneceram com provisões para outra viagem de exploração. Mas quando saíram da cidade, 300 homens os seguiram. Quem divulgou seu segredo? Ninguém. Seus rostos radiantes denunciaram o tesouro. Como os exploradores e sua boa sorte, se nos enamoramos de Jesus, se verdadeiramente compreendemos as boas novas do Evangelho, não conseguiremos esconder a alegria de nossa descoberta. Nosso rosto radiante denunciará nosso segredo. A última imagem que vemos de Maria no registro sagrado é aquela de um vulto veloz com um rosto radiante. Ela estava andando nas nuvens porque ardia em seu coração a notícia mais maravilhosa que o mundo ouvira. Sua voz é ouvida cantando hosanas enquanto corre pela estrada até Jerusalém para contar ao mundo: Ele está vivo! Vazio e quebrantado. Quando Thomas Edison estava trabalhando com a lâmpada incandescente, ele descobriu que até o melhor filamento se extinguiria em pouco tempo, a menos que fosse colocado no vácuo. Privado de oxigênio, o elemento certo continuou a queimar por muitas horas. De igual modo, a luz de Jesus não pode brilhar no coração que está cheio de outras coisas. O óleo do Espírito Santo só pode ser derramado em vasos vazios. Vance Havner nos diz: Deus usa coisas quebradas. Ele toma o solo rachado para produzir uma colheita, nuvens destruídas para dar chuva, grãos triturados para dar pão, pão quebrado para dar força. É o vaso de alabastro quebrado que exala o bom perfume. É Pedro chorando amargamente que recebe mais poder do que antes. Jesus pôde usar Maria para grandes coisas, porque na provação sua alma foi esvaziada de si mesma e ela ansiou que ele a enchesse. Ela fez uma entrega completa enquanto experimentou o superaquecido cadinho de arrependimento. Os últimos serão os primeiros. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Eu nunca teria realizado a ressurreição da maneira que o Senhor preferiu fazê-lo. Depois de sair da tumba, eu teria aparecido a Herodes ou a Pilatos e mostrado com satisfação quão impotentes eram seus soldados, o selo e a pedra para me impedir de ressuscitar. Eu teria desafiado Herodes a mandar buscar um manto púrpura e a coroa de espinhos se ele tivesse a audácia de zombar de mim novamente. Ou pelo menos eu teria aparecido ao sumo sacerdote e aos líderes que me condenaram e feito eles se contorcerem e tremerem na base. Eu teria observado o sangue fugir de seus rostos enquanto refletiam sobre a terrível verdade de que haviam condenado e executado o seu tão aguardado Messias. Se eu estivesse conduzindo a ressurreição, eu diria a Jesus para aparecer primeiramente aos discípulos, ou talvez à sua mãe, Maria. Mas Jesus escolheu ignorar todas essas opções lógicas. Ele se revelou primeiro a uma excluída socialmente. Jesus intencionalmente esperou que Pedro, João e até mesmo sua própria mãe tivessem deixado o jardim para conceder a uma ex-prostituta possessa de demônios, salva pela graça, a mais elevada honra já conferida a qualquer mortal. Por quê?
Porque as primeiras palavras proferidas por Jesus depois de sua ressurreição foram a Maria e, contudo, essa é a última vez que ela aparece no registro sagrado para destacar e enfatizar a verdade de que ele veio buscar e salvar o perdido. Para lembrar-nos de que se ele pode transformar, salvar e comissionar uma humilde e frágil moça chamada Maria, bem, então há esperança para cada um de nós. Você ouviu o audiolivro Aos Pés de Jesus, o Evangelho segundo Maria Madalena, de Doug Batchelor. Leitura, Cimei Menezes. Trilha sonora, Ed Schultz Henrique. Produção, Cleiton Antonelli. Participação, Raquel Menezes, Bruna Santos, André Silva, Cleiton Belotto, Raquel Silva, Jair Alberto, José Newton e Daniel Teixeira. Editora, Casa Publicadora Brasileira.